Olá, meu nome é Cigana Jurema. Séculos e mais séculos andando pelo mundo, lendo mãos e revelando as mazelas do destino a cada um de vocês. Em minhas andanças, eu testemunhei a alegria da vida e a tristeza da morte. Vi muito sangue correr. Testemunhei mães desesperadas por não terem o direito de velar por seus filhos mortos pela crueldade humana. Vi generais e capitães se vangloriarem com a dor de cada uma delas, num tempo em que o tempo era deles. Generais e capitães e malabaristas, atores, bailarinos, palhaços, pintores que pintavam um novo amanhã. E em cada um desses momentos, eu li em desenhos traçados nas linhas destas mãos o destino que a vida lhes reservava. Ninguém quis acreditar, nem mesmo os artistas que se ocupavam em sonhos, em busca de um mundo ideal. E mais uma vez eu estou aqui. Por favor, mas o que eu vejo? Vejo uma senhora com um semblante triste, exausta. Clama para que de uma vez por todas vocês deem descanso merecido a ela. Sim, essa senhora, que é a mãe de todos, que se intitula Mãe Natureza. Vejam o que ela diz aqui nesta outra linha. Não pode haver um mundo dividido entre natureza e seres humanos. Desde os primórdios houve essa separação. Para que o mundo exista, não podemos fazer distinção entre uma coisa e outra. Nossas diferenças existem para que possamos sermos iguais. Quando maltratamos um índio, uma árvore, interferimos no percurso de um rio, construímos shoppings onde o lugar sagrado é das matas. Não estamos fazendo mal só à natureza, mas a todos nós. Somos todos uma coisa só. Essa mãe natureza, de rugas no rosto, maltrapilha, tem a voz rouca de tanto gritar e alertar. Olhem nas curvas dessas linhas. Não desviem o olhar, olhem. Temos agora um mundo se curvando diante de algo invisível, sem forma, sem cor, sem cheiro. Pequeno e grande, maior que o homem e sua pequenez. Reparem, essa senhora que é mãe
Pai e Filho, essa que tudo sente e vê. Sabedoria dos que vêm do sal da terra. Está escrito aqui, olhem, quem destrói será destruído. Não haverá mudança se não houver mudanças. Vejo ainda aqui resquícios de suas últimas palavras. As mães têm sempre as últimas palavras, que em conselho dado serão sempre as primeiras. A semente plantada do livre ventre, logo fruto será, germinando vida no milagre das estações. Todos estamos grávidos, à espera de um novo parto. Façamos nossos resguardos. Nossa parteira tem nas mãos o milagre da vida. Foi ela quem ainda disse: este mal plantado por nós desaparecerá. Em seu lugar virão as flores, que serão colhidas em um outro tempo, em uma outra estação. Boa noite a todos. Um jeito diferente, né? Eu estou aqui pensando se o meu nervosismo maior foi quando eu estreiei como ator, ou diretor, ou agora aqui, né? Nesse momento. Mas a vida é dinâmica, né? Nós temos que nos adaptar a cada circunstância. Eu queria muito agradecer a Gabriela Abreu, a atriz que fez a Cigana Juremar, antes de eu começar a minha fala. É um texto que eu escrevi e fiz a direção dentro das circunstâncias que nos é permitido agora, né? Que a gente não tem outro caminho. Então, a gente vai encontrando o caminho dentro dos apartamentos. Mas o teatro, a arte, tem essa versatilidade de repente, a gente se virar. Já estamos acostumados, né? Desde que ela existe, cada um de nós temos esse poder da transformação. É sempre a mágica de transformar o não em si. Eu queria agradecer muito a Flávia, ao Pantaleão, ao João, que está no trabalho técnico aí, porque como eu entrei com essa performance, teve que se fazer algumas adequações e não foi fácil, ficamos à tarde aqui tentando adequar. Muito obrigado ao UFG, à Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde eu tenho o prazer de trabalhar, a Fernanda Fernandes, a Camila Nunes, e a todos que estão sempre como nossos anjinhos, né, nos protegendo e fazendo com que as coisas aconteçam. Muito, muito obrigado por esse privilégio. Eu sempre acho que é um privilégio, né, nós falarmos com alguém que seja do que a gente vive, né, e no nosso caso é o teatro. É muito legal, muito bacana. Eu queria iniciar a minha fala do primeiro momento que eu tive aqui em Goiânia, há muito tempo, né, isso para 25, 26 anos, quando eu cheguei aqui, na condição de, como outros milhares e milhares de atores, de artistas, né, malabares, palhaços, pintores, que não podem exercer a sua arte em função da sobrevivência familiar e de uma imposição que a gente tem que se enquadrar, como essa imposição social e do sistema que nos impõe. Eu, por um milagre, passei no vestibular na
na época, Universidade Católica, para o curso de História, e lá eu tive a primeira imagem de que teatro eu iria fazer, só que eu não sabia. Foi no curso de História, eu fazia uma matéria chamada História Antiga 1, que é a desagregação do sistema primitivo, e tudo que eu vi nessa matéria me remetia a uma imagem que precisava ser dialogado com a universidade de uma forma diferente. Certa vez, eu passando em frente ao Teatro Goiânia, que é um marco, né? É um espaço belíssimo, eu idealizei que um dia eu queria ter o orgulho e o prazer de ter uma plateia cheia ali. Mas isso era totalmente distante, né? Da onde eu vim, e dentro das minhas perspectivas, da minha formação com arte, né? Que era até então muito limitada. E dentro da universidade, esse projeto foi tomando corpo, no curso de História, e logo depois dessa aula, que foi uma aula falando do marxismo, do sistema primitivo, depois eu parti para um trabalho da Revolução Francesa, e como ele tinha uma comunhão com o vestibular, não deu outra. A primeira apresentação que eu fiz lá, dentro de todos os meus limites conceituais de dramaturgia, de encenação, nós tínhamos uma casa lotada no Teatro Goiânia. E aí eu comecei a minha história com teatro mais efetivamente, mas sempre paralelamente trabalhando com outras coisas totalmente distante do tempo disponível e da entrega por fazer artístico, porque nós precisamos muito disso, né? O teatro, nós precisamos estar presente, servir a ele. Não é ele que tem que nos servir, nós temos que servir ao teatro. Eu comecei esse diálogo e entendendo desde cedo que a minha arte, ela se encontraria, não a minha, né? Acredito que outros pensadores, outros fazedores de arte também, de teatro, pensam assim também, né? Mas essencialmente no ser humano, nas imagens, no que está perifericamente ou centradamente dentro do mundo. E assim eu fui construindo o meu teatro, o meu não, né? Uma forma que eu pudesse colaborar dentro de um limite imenso do meu conhecimento em relação ao teatro. A princípio, eu tive uma receptividade com os olhares de Goiânia, que já tinham vários fazedores. Entre eles, surge na minha vida, eu tenho o privilégio de ter, no primeiro contato, numa das plateias, ainda com o meu primeiro trabalho, lá no curso de História, uma das pessoas que marcaram muito a minha trajetória. Essa pessoa me ensinou que o teatro ele não pode estar envolvido só com a intuição, que é preciso um pouco mais. E o que eu tinha até aquele momento era só a intuição. Por isso que durante muitos anos, o que eu chamava como o meu teatro, ou o teatro que eu estava desenvolvendo, ele havia uma certa rejeição por parte dos fazedores, particularmente os fazedores, às vezes na perspectiva também do público. E aí aparece, no fundo daquele exercício, que era esse trabalho da marxista, que era um texto que se chamava No Trilhos da História, eu vejo lá na plateia, lá no fundo, um cara debruçado, encostado na porta, e depois eu fui saber que era o Sandro de Lima. Eu não sei se o Sandro enxergou alguma coisa em mim, porque eu sempre brilhei muito os meus olhos, eu sempre fui muito apaixonado por essa linguagem, por essa possibilidade de dialogar com alguém através de uma ação artística. E esse cara era o Sandro de Lima. Então, ele me deu muito cascudo. E nós ficamos amigos, somos amigos irmãos até hoje. Então, eu iniciei esse trabalho, logo em seguida, com essa tendência do fazer teatral
na perspectiva da história, e o grupo se chamou e se chama até hoje Artefatos. Em seguida, após a Revolução Francesa, que foi o primeiro trabalho que eu levei no Teatro Goiânia, que era o Liberté Way, e que teve uma receptividade muito grande, não do ponto de vista artístico, muito mais do conhecimento, né? Porque era uma matéria do curso de História, e como provavelmente cairia no vestibular, então eu tive público. Depois eu montei outro trabalho chamado Sob Sol de Canudos, que também era um movimento do Antônio Conselheiro, lá no sertão da Bahia, e aí eu já me atrevi, a primeira vez, a ir para um festival em Ponta Grossa, que é um festival dos mais antigos que tem no Brasil. Acho que hoje ele deve estar na 35ª edição, talvez um pouco mais. E o Sandro, ele tinha falado comigo, é melhor você não ir, está muito cedo. Mas eu já sabia que o meu caminho, como eu não era acadêmico no curso de artes cênicas, como eu sabia que o meu olhar ele tinha que estar voltado para a parte externa, aonde estão as pessoas, aonde estão os movimentos, aonde estão as imagens, eu fui. Nós éramos 30 atores, a maioria estudantes, dentro da UCG. Lá nós fomos muito bem recebidos, mas com críticas, assim, bastante consideráveis. E eles não, e talvez eles comungassem um pouco com o que falavam aqui em Goiânia dos meus trabalhos, né? De toda aquela história conceitual da dramaturgia, e era eu que escrevia os meus textos, na maioria das vezes em parceria com algum dos professores. E foi aí que o desafio estava lançado. Depois disso, eu não parei mais de ir aos festivais. A cada semestre, a cada ano, eu experimentava um trabalho. Aí agora já um pouco mais entendendo, graças a alguns trabalhos já pontuando aqui em Goiânia, celeiro de vários diretores, de excelentes atores, atrizes, né, produtores, técnicos. Então eu comecei a manter esse diálogo, mas tentando manter a minha linha de trabalho num caminho muito aleatório, porque ele não era acadêmico, e nem é. E eu continuava levando os cascudos e sendo visto como um diretor de teatro, ou os meus trabalhos não tendo uma aceitação muito grande. Na primeira montagem que eu fiz de Herdeiros de Zumbi, que é um texto meu, junto com o Bueno e o Pedro Tcherra, que é um poeta de grande nome do Tocantins, mas que hoje tem uma relevância muito grande no cenário nacional, eu fiz uma estreia, depois de longos meses de ensaio, talvez mais de 6 meses, no Palácio Conde dos Arcos, em Goiás Velho. E eu me lembro que, como eu não tinha processo, eu não tinha técnicas, eu ia fazendo, né, o que dava na cabeça. Muitas vezes eu chegava para um ensaio com anotações de texto num guardanapo, e aquilo deixava muito inseguros os atores, porque ele estava esperando uma outra coisa. Eles estavam esperando um diretor-professor. Eu nunca fui um diretor-professor. Eu sempre fui um diretor, mas com outro caminho. E para mim foi muito ruim, né? Foi muito desagradável, muito triste, quando terminou o espetáculo no Conde dos Arcos, que era o Herdeiro de Zumbi. Fazia um vento enorme, então favoreceu muito ao espetáculo, né? Era um espetáculo com figurino muito bacana, uma dinâmica muito grande. E todo o cenário lá, nós fazíamos 3 ou 4 planos, utilizando todos os espaços do Conde dos Arcos, e quando terminou o espetáculo, eu fui recebendo, quase que unanimemente, de um a um, o figurino de volta. Eles me entregavam e diziam para mim que não era o teatro que eles queriam fazer. Muitos poucos permaneceram.
Então, eu tive muito perto de saber que não era uma coisa para mim. Porque para eu fazer esse trabalho teatral, eu teria que ter técnica, eu teria que conhecer todos os teóricos de vários berços, de várias nações, e que houvesse uma influência ou um entendimento técnico ou teórico que pudesse me ajudar. Mas aí eu me fortaleci da decepção, da frustração, e eu sabia que os atores não estavam errados. Ninguém é obrigado a conviver artisticamente fora dos anseios, das expectativas que se cria para uma trajetória artística na vida de cada um. Vários deles hoje estão no cenário goiano, no cenário brasileiro. Vários. Fazendo outras coisas, fazendo outros trabalhos nas suas próprias companhias, nas companhias de gente conceituada. Mas o interessante é porque eu também estou no meio deles. E eu segui. Eu segui com o meu trabalho e sigo com ele até hoje. Claro que muita coisa mudou. Alguns anos atrás, eu vi no programa Roda Viva da Cultura uma entrevista do Plínio Marcos. Ele maltrapilho, bastante gordo, já possivelmente com alguns sintomas que o levaria ao seu fim, né? E eles, no final da entrevista, eles perguntaram para o Plínio o que ele teria para dizer para os jovens atores, para os fazedores de teatro. E ele disse uma coisa que aí eu nunca mais esqueci, e é a minha cartilha. É que para você fazer teatro, você tem que estar do lado de quem faz teatro. Vocês têm que estar sempre presente com quem está fazendo teatro. Depois que ele falou isso, eu compreendi, eu nunca deixei de estar do lado de quem faz teatro. Eu sempre estive. E se eu pudesse dizer isso para alguns de vocês que estão ouvindo, ou alguns jovens que estão presentes aí nessa live, se eu pudesse dizer e entusiasmar e poder influenciar com essa fala do Plínio, que é um cara que eu respeito demais, eu diria, fique do lado de quem está fazendo teatro. É aí que você vai aprender. E aí eu segui o meu caminho do lado de quem estava fazendo teatro. Me expus, eu fiz muitos festivais. Eu levei muita porrada, e ainda levo. Mas eu comecei a aprender o caminho. Claro que eu nunca ia deixar de considerar a influência, a inteligência, a sabedoria do Stanislavski, do Brecht, de um guia meu, que esse eu compreendi, porque o que ele escreve entra muito em mim, que é o Peter Brook. E aprendi. Mas eu aprendia mais quando uma outra pessoa muito influente, que tem reflexo total na minha vida até hoje, que eu sinto a falta dele profundamente. Apanhei muito com ele, mas ele me deu a luz e o entendimento. Para se ter uma ideia, nessa época eu nem sabia diferenciar o que era ator e o que era personagem, que foi o Marcos Fayad. Eu fiz com ele aí uns de 6 a 8 espetáculos. E eu fui aprendendo não, tendo um entendimento maior nesse segmento da teatral com o mundo externo. No meio de tudo isso, para comprovar isso que o Plínio falou, tudo que o Marcos me ensinou, o Sandro de Lima, uma vez eu vi uma carroça na rua, carroça de pegar lixo, e o cara, né, muito sujo. E eu falei, é isso, o teatro está ali. O teatro está nessa pessoa que está carregando o Brasil dentro dessa carroça cheia de lixos. O Brasil está ali. E foi quando, antes de escrever, eu convidei um ator que me segue até hoje e que eu tenho aprendido muito com ele, embora haja tantas diferenças. Mas o que é o mundo, se não as nossas diferenças, para podermos chegar numa unidade? Para chegarmos num ponto igual, como a cigana falou.
É preciso que haja as diferenças para que haja a unidade. Então, embora eu tenha aprendido tanto com Bruno Peixoto, em vários trabalhos, tanto é que nunca mais nós nos separamos. E quando eu vi essa carroça, eu falei, Bruno, eu quero escrever a ditadura militar no Brasil na perspectiva desse carroceiro que eu vi, desse cara catando lixo. Chamei o Bruno, a Fernanda Fernandes, a Ana Paula, o Edson de Oliveira, e outros, né, que pudessem estar inseridos dentro do espetáculo. Escrevi, junto novamente com Pedro Tcherra, o Toca Marilis. A partir disso aí, a partir dessas experiências, não ainda com um formato ou com uma direção dentro da perspectiva e da expectativa dos fazedores de teatro da cidade, ou da própria plateia, né? Mas eu comecei a ver que eu não estava errado, eu não estava no caminho errado. Eu precisava ter as informações de todos esses teóricos. Mas a dor que eu sentia, e a dor que o nosso mundo brasileiro, que a nossa periferia, que o nosso lixo, que o nosso arroz com piqui, que o cheiro, a essência, definitivamente eu sabia que eles não estavam no olfato, nem no paladar desses teóricos lá da Rússia, dos quais eu tenho total respeito, e o que seria o teatro sem eles. E daí eu me lancei e eu comecei a fazer um desafio que não era por vaidade, era muito mais para fazer, eu vou errar até eu morrer, enquanto vida eu tiver, mas eu vou experimentar o meu ponto de vista dentro da minha escrita. E isso dificultou mais ainda o meu trabalho enquanto diretor teatral, porque os textos, a dramaturgia era minha, cheia de equívocos. Porque daí tinha conceito. A dramaturgia tem que existir uma carpintaria, ela tem que ter o conflito que começa, o pré-acerto no meio e a convergência, o final, a conclusão, né? Mas eu não tinha essa técnica. A minha vivência era na rua. A minha vivência era com um olhar, claro que de quando em quando eu seguia as orientações, particularmente do Santos de Lima, e ia ler para tentar entender algumas coisas. Mas o meu olhar, ele se deu muito mais com o que estava acontecendo na rua, com várias companhias de teatro, como, por exemplo, eu convivi e convivo até hoje com a Companhia Guará, dentro da coordenação de arte e cultura da PUC. Eu convivo lado a lado com Samuel e produzimos coisas totalmente distintas, com linguagem totalmente diferente. Mas eu, particularmente, tive muito aprendizado com ele. Uma vez ele foi para Blumenau, com o espetáculo dele, do Ariano Suassuna, e voltou com 5 premiações. Eu falei, meu Deus, o Samuel faz teatro. Porque parecia que o que é pré-estabelecido, os padrões, tem que ter alguns estigmas, algumas coisas que são dadas a um acerto. Eu disse, um dia eu quero ir em Blumenau, porque Blumenau sempre foi uma referência muito grande universitária, como festival, como os críticos, pelo menos os maiores, Malê, Silvana e vários outros, que são conceitos e que são referências no Brasil afora. O primeiro que eu levei lá foi Aurora da Minha Vida e o próprio Herdeiros de Zumbi. O Herdeiros de Zumbi eu tinha saído de um festival em Ponta Grossa e tinha ganhado 10 prêmios. Eu falei, se eu vou para Blumenau, a possibilidade é grande. Não que isso seja a minha referência, prêmios, isso é muito relativo. Não é isso que credencia a trajetória, a história do teatro. O que credencia o teatro é a essência, é a verdade. É o que você tem dentro de si e dialoga com o espectador, mesmo que equivocadamente, mas de verdade. E as verdades são relativas. Mas eu fui para Blumenau com Herdeiros de Zumbi e tinha 2 críticos atrás de mim e eles não sabiam que eu era o diretor e falaram, não sei como é que esse espetáculo ganhou 10 prêmios lá em Ponta Grossa. Aquilo foi uma maravilha para mim, ouvir aquilo atrás de mim, né? Puxa vida. E ganhei, foi cascudo, tanto na Aurora da Minha Vida como o Herdeiro de Zumbi. Mas aí eu voltei,
anos depois. Voltei, aí muita coisa já tinha acontecido na minha vida, sempre com o olhar preso nas pessoas mais simples, no mundo externo, nas leituras que eram acessíveis para mim, na compreensão dos teóricos, dos dramaturgos do Brasil, para que eu pudesse acertar a mão em alguma coisa. Eu fui com Balada de um Palhaço, a história foi outra. Lá, em mais 19 estados do Brasil. Aí eles começaram a dizer, inclusive a cidade, que agora eu estava fazendo teatro. E é interessante, até hoje eu não sei o teatro que eu faço. Até hoje, eu não sei se o teatro tem que ser conceituado. Eu acho que o teatro tem que acontecer. Eu tive aprendizados com pessoas que jamais vão estar no centro de qualquer discussão. Eu encontrei no Memorial do Cerrado, aqui, quando eu estava montando o Zumbi, uma família de negros, chamava Rosângela, Vitor, Igor e Kleber. 2 eram gêmeos, e um era o caçulinha. Eu não tinha atores negros para fazer espetáculos. Eu os coloquei no Zumbi, no Herdeiros de Zumbi. A Rosângela apanhava todos os dias do marido. Os meninos não tinham o que comer, não tinham o que beber, não tinha nada. E eles ficaram durante 3 anos comigo com esse espetáculo. Quando eu fui a Ponta Grossa, no festival, que eu ganhei esses 10 prêmios, a comissão julgadora inventou um prêmio para o Igor, porque compreenderam que o olhar do mundo, que o olhar do teatro estava naquele menino que fazia Os Escravos. E na hora do julgamento, eu não ganhei melhor atriz, porque eu não tinha melhor atriz, mas eles inventaram um prêmio diferenciado por causa do olhar do Igor. Então, gente, quando me perguntam com quem que eu aprendi teatro, foi com o Igor, foi com a Rosângela. Aprendi, não. Foi aonde eu tive caminhos, eu tive nuances para poder seguir, e eu não vou desistir. Agora, isso entrou no meu sangue. Eu sou um fazedor de teatro que sigo as minhas intuições, claro, tentando ter coerência, mas a história é completamente diferente. Dias desses, um ano desse, eu estava ensaiando, acho que o Balada, e me veio um ponto de vista, uma opinião de um dos atores que eu mais respeito aqui em Goiânia também, entre tantos que eu respeito, mas que era um operário e com um talento. Então, eu não acho que o talento está na academia ou está fora da academia. O talento, ele existe, particularmente naquelas pessoas que têm um poder maior de absorver. E o Edson de Oliveira veio para o ensaio e tinha me dado... Alguém estava comentando sobre tudo isso que nós estamos conversando agora, o que eu estou falando para caramba, daqui a pouco eu vejo ali as reportagens, né? Mas eu preciso falar, né? Porque eu estou aqui também para isso. Mas aí ele me disse que estava vindo de um encontro no Basileu França, e que estavam debatendo vários aspectos do teatro. E alguém citou meu nome. Quando citou meu nome, uma das pessoas que eu mais respeito aqui em Goiânia, e que eu tenho uma identidade, que eu tenho tanto agradecimento do que ele fez por mim na companhia Martins Sererê, e hoje como meu amigo, que é o Júlio Van, ele levantou a voz, e isso foi o Edson que me falou, viu, Júlio? Falou, espera aí, o Danilo não. O Danilo aprendeu fazendo. E obrigado, Júlio, eu acho que você está aqui. E foi isso mesmo. Eu aprendi fazendo, e essa é a minha escola. Eu aprendi o que eu sei. Então, é difícil. Eu não concordo em conceituar, através de teorias ou de discursos, o formato de um teatro, de um bom espetáculo. Isso vai acontecer com essência, com coração. Para mim, a partir do instante que o ator tem todo o entusiasmo, tem toda a paixão, tem toda a alegria na descoberta do teatro, tem todo o fervor na descoberta do teatro. A partir do instante, que seja do meio ou para o final da trajetória dele, ele perde essa paixão,
ele perde essa identidade por um ou por outro motivo, inclusive financeiro, indispensável para o artista, eu acho que não compensa mais. O teatro, se ele não tiver a paixão, se ele não tiver o compromisso com fazer artístico, com fazer teatral, ele não faz mais sentido. Eu vou dar só uma olhadazinha aqui, gente. Desculpem eu disparar a falar, mas vai lá no meu âmago, vai lá no meu coração, no meu rim. Aqui, Pedro Celso, lá de Brasília, o Bruno Peixoto, Constantino, a Yara, o Franco Pimentel. Franco Pimentel, hoje eu falei com ele, ele pensou que fosse ontem, e eu falei com ele que ele faz parte da minha história também. É um dos fazedores de teatro que eu mais tenho respeito no Brasil. Ele quebra paradigma. O Franco não faz espetáculo para a plateia. O Franco faz teatro em respeito ao teatro. É um prazer eu trabalhar com ele. Vou subindo? Uhum. Adriana Andraus, Maria Helena Monteiro, Camila Nunes, a sua história é, sem dúvida, um grande exemplo. Dela podemos compreender o quão importante é o começar. Devemos arriscarmos-nos sempre. E foi isso que proporcionou tantas conquistas a você. Muito obrigado, Camila. Fernanda Fernandes, Cláudio Livas, Paulinho Pessoa, outro que se não fosse o Ângelo, eu ia ter uma conversa séria com ele, Paulinho Pessoa, Adriana Magri, Paulinho Pessoa, de novo, Adriana Brito. A Adriana Brito fez comigo Sob o Sol de Canudos, e num determinado momento ela falou, poxa, Dan, eu vou ficar só passar de um lado do palco para o outro, eu precisava ter mais uma presença nesse espetáculo. Não é que eu queira, não é vaidade não, mas eu preciso. Aí eu tive que escrever um espetáculo de uma louca para ela. Depois eu fui descobrir que meu material de pesquisa era a própria Adriana, que é outra louca. Aí ela ficou feliz, porque era um texto muito bonito. Morrer no Vaza Barris. É uma atriz maravilhosa. O Brasil deve muito a ela. Goiânia, então, Tá. Então, depois se seguiu. Obrigado, gente. Ainda mais que o meu olho esquerdo eu estou enxergando só 30%. E assim mesmo quebrou a perna de um, esse aqui foi a Fernanda que me emprestou. Porque no outro eu não enxergava nada. Eu nem estou vendo o vídeo aqui direito. Estou vendo um violão ali atrás. Então, eu tenho muito, eu queria não perder essa oportunidade. Ela mandou tirar o óculos, agora que eu não estou chegando nada. Não. Eu queria muito aproveitar essa oportunidade, Flávia, que vocês estão me dando, para eu poder dialogar nesse momento preso aqui em quatro paredes, e poder dizer tete a tete a todos os atores que trabalharam comigo. Foram muitos. Particularmente os atores. Porque na visão de uns caras que eu mais respeito no mundo, e ele está corretíssimo, Plínio Marcos, não tem teatro sem ator. É claro, todo mundo sabe disso, mas a valorização que ele dá ao ator, ele está certo. O ator, a cada esquina de Goiânia, a cada esquina de Palmas, no Tocantins, no Pará, tem que ter uma estátua de um ator reverenciando essa figura. Essa figura que dá significância ao mundo, que dá significância às idiotices que nós vivemos hoje no mundo contemporâneo, onde as pessoas negam, não admitem a seriedade de um problema de saúde que nós estamos vivendo, negam isso como se fossem cientistas. Eu acho isso muito difícil acontecer com o ator, salvo alguns que enlouqueceram e, de repente, até assumiram uma pasta da cultura. Mas eu quero dizer o respeito que eu tenho a cada um de vocês, que trabalharam comigo e não. E, paralelo a isso, eu queria lembrar de uma coisa que eu ainda quero escrever sobre isso. Os técnicos
os compositores que fazem músicas inéditas para os nossos trabalhos. E quando você vai para um festival, o preconceito é tão grande que tanto faz você estar usando uma canção do Chico Buarque, que é a minha referência maior de vida, ou uma canção inédita, eles não diferenciam. Eles não diferenciam o que é um Ney Couteiro, o que é um Tonzeira, o que vários compositores que nós temos aqui na cidade que acrescentam a beleza melódica em cada um dos nossos espetáculos, como se essas canções fossem os textos, como se ela tivesse a mesma importância de uma partitura verbal. Aos técnicos de luz, todos eles, todos, não é só Rodrigo Rossi, não é só Júlio, não é só Júnior, é todos que emprestam seu olhar como se fossem lanternas acesas, clareando os nossos espetáculos, para que a plateia possa enxergar o que nós estamos fazendo. E nós não estamos no blackout. Nós temos uma luz em comunhão. Aos fazedores de figurinos, se perguntar para a imprensa, se perguntar para a plateia, particularmente a elite, ou a burguesia que vai ao teatro nos stand-up, ou que vão no teatro da Rede Globo, tal, e se perguntar quem é uma Rose, quem é qualquer outra figurinista, eu citei Rose, foi me ver na cabeça agora, a Rosi, né? Eles não sabem o nome. Se perguntar às pessoas que trabalham com cultura aqui nas pastas, assinando a responsabilidade de cada pasta, da cultura estadual, municipal e federal, primeiro que eles não sabem que o espetáculo é daqui, segundo que eles não conhecem ninguém, nem o ator e nenhum desses técnicos que eu estou falando. Eu reverencio a cada um de vocês, porque eu trabalho com vocês e sei o quanto custa esse trabalho e a miséria que particularmente os atores e todos os produtores e todos os técnicos, os produtores que nos fazem sobreviver correndo atrás. E agora, particularmente, nós vivemos um momento, isso não é discurso, gente, isso eu estou sentindo na pele, está saindo de dentro do meu coração para os meus olhos. Agora nós vivemos um momento que as pessoas já eram cegas em relação a nós. A 99%, a 100% dos fazedores de arte. Essas pessoas se trancam nos seus gabinetes. Elas fazem discursos oportunos, enquanto uma dúzia de fazedores de teatro, de arte, estão correndo dia e noite em busca dos direitos conquistados nos últimos anos para a sobrevivência mínima de cada um deles. De repente, acham, antes mesmo da pandemia, acham no direito de tirar tudo isso. E agora? Agora está sendo votado a Lei Emergência à Cultura. O que é que nós precisamos fazer? O que é essa uma dúzia de pessoas que estão ouvindo e que sabem quem são, em nome de uma classe enorme, do Estado enorme? O que eles podem esperar? Qual a expectativa? Que não haja lucro, mas que haja a manutenção da única coisa que nós aprendemos a fazer na vida, que foi o nosso fazer artístico. Nós não sabemos fazer outra coisa, e nem queremos fazer outra coisa. Nós só queremos, com o alcance desse mundo contemporâneo, que possamos, quem sabe agora, no meio de um desastre, se acenda alguma lanterna para entender que nós existimos. Eu não acredito. Mas o que nos resta, se não termos um mínimo de otimismo e continuar trabalhando como essa uma dúzia de pessoas que, quem são, sabe disso. Quem sabe um pouco mais de uma dúzia. Mas que todos os dias estão nos grupos, reivindicando, implorando, para que as coisas aconteçam. Explica um pouquinho. Deixa eu correr aqui para ver de novo aqui. Eu vou subindo. São perguntas, são comentários. Você vai... Eu vou subindo? É. Antônio do Vale. Grande, Tony. É um diretor de teatro, faz toda a curadoria, só ele nos colocou em pelo menos 12 festivais mundo afora aí. Eu devo muito a ele. É um grande amigo meu. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Toninho do Vale.
guerreiro, fazedor de teatro e que sofre as consequências agora também. Pablo Diego é o ator que trabalha comigo na Clara do Ovo. O Saulo, grande guerreiro também. Tive o prazer de conviver com ele no espetáculo do Guimarães Rosa, O Cara de Bronze. Danilo Verano, grande artista, de uma generosidade que não tem tamanho. O Luciano Lima, o Lu, pessoa que eu aprendi muito também, vivemos juntos no Aurora da Minha Vida, aprendi muito com ele. Hoje ele tem uma responsabilidade do tamanho do mundo e trabalha do lado do Estado. Eu só lamento um pouco isso. A Flávia Cruvinel, eu tive o prazer de me aproximar mais dela agora. E que trabalho que a Flávia... Mais 5 Flávia no Brasil, toda essa estupidez do não registro fazer artigo teria acabado já há muito tempo. Mas votaram Regina Duarte, me desculpem. Neuza Fernandes, que é minha ex-sogra, mãe da minha amiga agora. Marta de Fátima, lá de Brasília, com muito orgulho. O Cláudio Livas, um dos figurinistas que eu falei, está vendendo máscaras. É um talento, vendendo máscara para sobreviver. Mas que deem, pelo menos, essa oportunidade de nós vendermos o que nós sabemos fazer. Só não feche a porta. Leopoldo Rodrigues é uma pessoa que eu aprendi muito com ele sabe disso, e ele aprendeu muito comigo. Aprendeu comigo, não. Na verdade, eu sempre aprendo mais com eles. Sempre. Sempre foi assim. Mais aqui. Júlio Van. Quando é que você vai me chamar para trabalhar como ator num espetáculo seu? Agora, que não tem dinheiro. Que eu não vou poder nem te abraçar. Vou ter que ficar longe. 2 máscaras e fazendo texto. Beijo, Júlio Van, te amo. Edneia, grande amiga lá no tempo do Sesc e agora também. Então, o Pablão, ele... O Paulinho é porque eu já falei, né? O Ângelo se cuida aí. Então, gente, eu acho que... Eu queria falar um pouco de tudo isso, mas tudo isso é muito pouco, né? Porque, como eu disse, aqui a gente fica um pouco encolhido, porque é como você está estreando, todo mundo sabe disso. Paulinho pediu para você contar a história do zumbi em Blumenau. É muito difícil, aqui também é difícil. Eu tava lembrando de uma coisa, do fazer teatral. Como é que é maluco, como é que as coisas só acontecem com os artistas quando eles estão fazendo. Quem não faz, independente de ser teatro, não vai acontecer. Eu montei um espetáculo, ele teve uma vida curta, chamado Travesseiro. Em Mozarlândia, cidade do interior aqui, eu precisava de fazer uma narração com um poema que chamava O Azul, de uma autora portuguesa, e ouvi um português falando numa mesa de bar lá, na pensão do Sr. Armando, e aí eu ouvi e vi que ele tinha um timbre de voz, o diretor tem essa coisa, na rua, como eu falei, é onde eu encontro meu teatro. E eu ouvi a voz dele e falei, olha, eu estou montando um espetáculo assim, assim, assado, é um poema de uma mulher de Portugal, chama Maria, não sei das quantas, e a sua voz é muito interessante para fazer o off para mim. E nós fomos... Aí eu encontrei com ele em Goiânia, ele gravou, fiz várias vezes o espetáculo, né, com a gravação dele, e aí teve uma vez que eu não pude ir em Anápolis apresentar o Travesseiro. Aí foi o Leopoldo, que era um dos produtores que nos ajudavam, sempre um apaixonado, largou tudo para fazer teatro também. E o que aconteceu lá? Quando eles estavam fazendo o texto que entra o off em português, aí uma menina na plateia se desespera, ela fica louca. E quando termina o espetáculo, ela sobe no palco e fala, eu preciso saber de quem que é essa voz, eu preciso saber de quem que é essa voz, porque ela me remete a uma memória e eu preciso saber. E quando foi... Aí ele falou, olha, esse é só o diretor que sabe, mas eu tenho um programa aqui. Quando ela olhou para ver no programa,
Era o pai dela que fez a narração, que tinha 15 anos que ela não via. O cara que fez o poema O Azul foi identificado no meio da plateia por uma menina que estava assistindo o espetáculo, sendo o pai dela. Como é que você pode... O que mais que o teatro pode nos oferecer? Como nós devemos ao teatro? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais justo com o teatro. A gente, quando eu não falo generalizando. Nós temos que ser mais generoso. Porque o teatro nunca nos cobrou nada. Ele só dá. Hoje, na reunião da FETEG, outra instituição que eu reverencio com a seriedade, agora na gestão do Tiago, Maria Cristina, Ana Cristina, Norval, que é outro guerreiro, né? Esses dias eu fiz uma provocação lá. Nós precisamos detectar, Júlio Van, Norval, Bruno, detectar esses grupos que estão fazendo teatro agora e que são contemporâneos das leis de incentivo. Que momento é esse? Que teatro que eles pensam? Que teatro que eles querem fazer? Não que nós sejamos referência, porque nós somos muito falhos, mas nós precisamos dividir o nosso legado dos acertos e talvez dos erros, talvez até mais dos erros, para que eles não cometam os mesmos. Porque eu acho que está um pouco perdido, gente. Nós precisamos dialogar, pegar os nossos legados, pegar as nossas histórias e dividir com esses atores. Eu queria fazer agora duas lembranças, também nessa trajetória do fazer teatral. O que é? Eu fiz Blumenau com o Toca Marilis. E uma das maiores atrizes que eu já vi atuar, das melhores, não que ela seja a melhor, eu estou dizendo que eu trabalhei com ela durante uns 2, 3 anos. Ana Paula Carvalho. E lá, a Ana Paula estava com uns conflitos internos. Olha, gente, a Ana Paula com conflito, e nós, todo mundo, fora desses conflitos. Não somos humanos. Mas ela, com os conflitos dela, e a gente tem que respeitar naquele momento dela, e ela ganhou o prêmio de melhor atriz. Ganhar o prêmio de melhor atriz em Blumenau não é qualquer coisa. Depois a Ana Paula veio, voltamos. Eu fiquei um pouco aborrecido com algumas coisas, não só com a Ana Paula, mas com o contexto do Toca Marilis, parei. 2 semanas depois, a Ana Paula nos deixou de forma dramática. Eu prefiro não tocar de que forma foi. De repente, uma pessoa dessa botou asas e foi para um mundo para um outro mundo, porque esse aqui ela não compreendia muito. E tinha razão de não compreender. Como é que se compreende esse mundo? Então, eu queria reverenciar, jogar toda a minha alma para Ana Paula, que em algum lugar do mundo está nos vendo. Com certeza, porque ela acredita nisso e a família dela também. Uma atriz que nasceu para fazer esse trabalho. Talvez o fato de não fazer da forma como ela sempre fez, ela tenha enxergado uma possibilidade que não me cabe avaliar de um outro caminho. Talvez agora ela faça o teatro que ela sempre quis fazer. Talvez ela entenda que é um momento dela, desde esse tempo, então, de escrever a dramaturgia dela, porque ela lia muito e escrevia muito bem. No mesmo espetáculo, nós fomos para Porongatu fazer o tempo. Eu substituí uma outra atriz. Aliás, eu não substituí, eu fui com uma atriz que estava muito, muito doente. É Castrolion. Simone Castrolion. Musicista. Era uma flautista, e ela estava muito doente. Eu fui pegá-la na rodoviária, meia-noite, lá em Porongatu. Quando terminou o espetáculo, ela com um lenço na cabeça, porque ela fazia quimioterapia, sentamos numa calçada, em frente à polícia rodoviária
2h da manhã, o ônibus atrasou, ela entrou. Durante esse tempo, nós conversamos. Ela disse para mim, Dan, o teatro me salvou. Se eu tenho ainda alguns dias, ou se eu sobrevivi alguns dias, foi graças ao Toca Marilis. Chegou o ônibus 2h da manhã. A Simone foi embora. E nunca mais eu vi a Simone. Uma pessoa super generosa, uma pessoa maravilhosa, uma artista de um quilate que não dá para distinguir. Então, essas passagens eu só encontrei no teatro. E espero continuar encontrando, porque o teatro toda a vida foi muito generoso comigo. E voltando da minha emoção para um outro momento, só para finalizar, lá atrás, quando havia ainda, ou talvez ainda haja, as considerações em relação ao trabalho que eu desenvolvo, eu não tenho cartilha para dar para os atores. Eu encontro com os atores na sala de aula para descobrir o que é que nós podemos fazer. Eu não tenho como recorrer a um livro ou recorrer a uma cópia de alguma coisa que eu vi para poder emprestar para o ator. O que eu tenho é minha alma, o que eu tenho é a minha paixão para trocar. E quando vocês veem um espetáculo meu estreado, ele foi estreado com essa base. É a base da energia, da paixão. Mas eu não consigo um outro mecanismo. Se vocês vierem fazer teatro comigo, como você, Júlio, quer vir fazer, vamos trocar as energias de duas raposas que andam por esse mundo, já conhecendo o fardo que nos foi colocado desde que nós nascemos. Esse é o teatro que eu acredito. Mas teve o primeiro Goiânia em Cena, internacional. E eu mandei o Herdeiro de Zumbi, claro que com todas as chances de não classificar. A secretaria, nesse tempo, era do Sandro de Lima, com Constantino, não sei se o Levi, uma série de pessoas que tinham um pensamento muito sensato em relação à arte, tinham critérios. Eu mandei e, passado o tempo todo, eu nem procurei saber o resultado, eu fui almoçar com a minha irmã, Maria Auxiliadora, que mora em Brasília, na churrascaria Valmor. E lá ela falou, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, vai vir bom. E ela trabalhava na secretaria também. E passou um tempão, ela parecendo aquele suspense de programa de televisão, e ela disse, você foi o único espetáculo classificado para o Goiânia em Cena com o Herdeiro de Zumbi. Eu não sabia aonde eu ia, se era por vaidade minha, se era por ter subido um degrau, porque a comissão do Goiânia em Cena, da Secretaria de Cultura, na gestão de um dos caras mais éticos que eu conheço na minha vida, do Sandro de Lima, eles não iam selecionar um trabalho. Eu não sei se foi algum outro trabalho paralelo, mas o que eu me lembro foi que o Zumbi era o espetáculo para representar Goiânia. Um abraço para o Wellington Dias. O Wellington fazia o Zumbi. O Wellington fazia o Zumbi e depois passou a fazer parte da minha família, a ser meu irmão, de dor, de alegria, de inteligência, particularmente da parte dele. Gente, Andréia Luiza, que nós ainda vamos fazer um trabalho juntos. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Que mais? Aqui acabou. São essas pessoas. Muita gente. A Joana Dark, minha irmã de Brasília, Marta de Fátima, Ana Lúcia da Silva, muito obrigado. Elias, Pedro, mais uma vez o Júlio Van, e adjacentes. Eu acho que... Constantino. E eu queria dizer ainda que, assim como eu não vou para a sala de ensaio armado, toda hora eu peço fazer um exercício de aquecimento. E hoje, depois de muito tempo, eu fui compreender isso. Até compreendi um pouco disso com os trabalhos corporais que o Samuel faz com o Guará. A importância da verbalização corporal. O ator não existe sem um corpo. E foi daí, desses trabalhos
corporais que eu fazia, de improviso, de desconstrução de tudo que foi erroneamente nos construído durante séculos e séculos. Não é agora do tempo contemporâneo, não. É desde que o mundo é mundo, com esse peso, esse fardo nas nossas costas, daí a gente perde toda a composição, toda a postura corporal. Então, eu comecei a trabalhar, e hoje é a minha linha de trabalho, com a desconstrução desse corpo. E todas as vezes que eu fazia um aquecimento, que eu fazia um trabalho, que eu faço o trabalho corporal, eu começo o meu ensaio. E todas as matrizes são arrancadas através desse improviso corporal, dessas matrizes corporais que são me dadas. Então, eu não levo cartilha para a sala de ensaio. E eu tenho aprendido muito com isso, com a generosidade dos atores. Então, eu fico por aqui, continuando a desconhecer, a não entender essa estrutura, esse legado, essa linha extraordinária que o mundo nos deixou como herança, que é o teatro. E eu não quero compreender. Eu tenho a impressão que, quando eu compreender, é hora de eu dar um adeus e não estar mais aqui. Eu quero, a cada instante, estar descobrindo. Eu quero que, a cada instante, me critique. Eu quero que, a cada instante, eu não tenha chegado a lugar nenhum. Não estou copiando o Plínio Marcos. Mas é o que eu sinto na minha alma. O Plínio é uma luz para mim. O Plínio trabalha a periferia, eu também. Muitas vezes me perguntam por que eu não faço comédia. É porque eu acho graça na tristeza que eu faço. Então, tomara que a gente se encontre por aí. E para todos aqueles que acreditam que não é uma linha de conduta, de conceito teatral, é o que eu sei fazer. Agradeço a todos mais uma vez. Muito, muito, muito obrigado, Flávia, por eu ter despejado um pouco aqui de coisas que ficam presas dentro de mim. Não vou nem dizer agora nessa prisão, particularmente nela, porque eu pude produzir um texto junto com Marcos Paulo, não sei se eu estou ouvindo, lá em Curitiba, que foi dentro de uma proposta que fizeram aí para se produzir uma dramaturgia dentro dos padrões do que está acontecendo agora. Chama A Última Quaresma, eu tive o prazer de trabalhar com ele lá e eu aqui, a gente escrevendo virtualmente. Agora também escrevi esse outro texto, que é a Cigana Juremã. Apoie o projeto, a lei, que está para ser votada lá, que já foi votada. Não vamos nos entregar. Eles nunca, eles são mais. Mas eles não são melhores e nem têm a nossa potência. E se eles são assim, eles também não são mais. Nós somos maiores. Um beijo a todos vocês. Muito, muito obrigado.